Estamos, então, retomando agora a última atividade de hoje, a última palestra. Será tratado o assunto processos eletrônicos, como você nunca viu, mas sempre quis. É um assunto muito interessante e convidamos para moderar, coordenar esta atividade a Cláudia Monzani, do Instituto de Previdência de Leme, representa também a APPREM aqui nesse momento. Convidamos para falar com vocês e trazer também este assunto a palestrante Delza Assis, da UNDOC. E convidamos também o Hélio de Matos, da UNDOC. O Hélio, que já convidou a todos para o sorteio, né? Ele irá sortear hoje a primeira Alexa no momento do coquetel, lá no pavilhão dos patrocinadores. Será feito aí o primeiro sorteio da Alexa, né? Uma Alexa por dia, a UNDOC estará sorteando. Bem, senhoras e senhores, para dar as boas-vindas e iniciando, então, esta temática, agradecemos a participação e presença da Cláudia Monzani. Oi, gente, boa tarde. Fico feliz que o auditório está bastante concorrido hoje. É um assunto muito interessante, né? Todo mundo ficou interessado, assim como eu. Concorri para moderar esse painel de tão interessante que isto é para os RPPS daqui para frente, né? É digitalizar, é processo eletrônico, é modernizar a nossa governança. A nossa palestrante de hoje é a Delza Assis. Ela é Relações Públicas da UNDOC, advogada especialista em Direito Eleitoral e em Compliance e Governança Corporativa, UniFTC. Ela tem certificação profissional em Compliance e Anticorrupção no Setor Público, CPC-P, CEDIM Business School. Então, a gente espera que tanto ela quanto o Hélio tire todas as nossas dúvidas e nos dê todas as respostas para esse processo aí que a gente vai trilhar daqui para frente, que ele é irreversível, a gente sabe disso. Antes dela começar a falar, eu queria dar algumas, a pedido da APPREM, dar algumas informações. Logo após a palestra, os dois vão falar, tá? E a gente vai abrir para perguntas, fiquem à vontade, a gente reservou bastante tempo, um tempo considerável para a gente poder responder todos os questionamentos de vocês. Então, logo depois, terminou aqui, nós já vamos direto para o coquetel, tá? Não vai ter aquela pausa para depois voltar, não. O coquetel começa às 6h30 e vai até às 8 da noite, tá ok? Amanhã, ele está pedindo para quem não está hospedado, e para quem está também, né, não esquecer do crachá, tá, gente? Tem que trazer o crachá e tem que trazer o voucher do almoço. No final das atividades do dia, nós vamos poder ir para o nosso hotel, para o nosso quarto, quem quiser, né? Tomar banho, ficar lá cheiroso, tal, se arrumar para vir à noite para o jantar de confraternização. Mas não esqueça, o crachá não é necessário, mas o voucher do jantar tem que trazer, tá bom? Então, para não ficar chato, a gente pedir para vocês voltarem, então vamos lembrar hoje para a gente não esquecer. Tá ok? Eu espero que todos aproveitem bastante com a palavra. Fique à vontade. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui para falar com vocês. Estão me ouvindo bem, então, né? E hoje eu vou falar com vocês, então, sobre o tema mais em voga quando a gente vai falar de gestão pública hoje, né, que é a transformação digital. Tenho certeza que vocês, em algum momento, já ouviram essas duas palavrinhas por aí, já ouviram sobre esse tema, porque, de fato, é um tema muito atual, né? Está todo mundo falando disso. E, com a nova lei de licitações, isso vai ficar cada vez mais debatido, porque é uma lei que ela traz diversos mecanismos de tecnologia, de transformação digital. Então, é como a Cláudia falou, uma coisa irreversível. A gente não vai mais retroceder, a gente vai, pelo contrário, falar cada vez mais sobre esse tema. E eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre isso, né? Abrir o debate para que a gente possa conversar
um pouco mais. E também, por que não, mostrar quais são os prejuízos se a gente decide ignorar esse tipo de realidade. Né? Para ilustrar, né, eu quero começar falando um pouquinho com vocês sobre a trajetória da administração pública na transformação digital. Né? Esse já é um tema explorado há algum tempo, há bastante tempo, na verdade. Né? A gente, há décadas atrás, começa a falar de governo eletrônico, e isso vai evoluindo, e hoje a gente já fala de governo digital. Então, a gente já vem debatendo esse tema na trajetória brasileira, né, há algum tempo. Né? E eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar o raciocínio, porque, quando a gente pensa nessa trajetória brasileira, a gente tem as duas pontas de atuação da administração pública operando de forma 100% digital. Né? Então, representada aqui pelos carros, né, um de um lado e do outro, de forma rápida. Então, a gente tem o recebimento de tributos, né, de recursos públicos, que é tudo feito via sistema bancário, que é um sistema extremamente digitalizado, e também, na outra ponta, a realização dos pagamentos, né, dos fornecedores, né, dos servidores. Todas essas duas pontas de atuação da administração são feitas de forma 100% digital. Mas esse processo ainda apresenta grandes incoerências, né, e essa incoerência é representada pela lambretinha aqui no meio. Por quê? Entre esses dois momentos, né, entre essas duas pontas de atuação, a administração ainda opera de uma forma muito arcaica, muito analógica, porque utiliza um veículo da informação que hoje já se tornou obsoleto, que é o papel. Né? E isso se torna ainda mais incoerente quando a gente pensa onde nós estamos, né, no nosso país, no Brasil. O Brasil, hoje, já é reconhecido globalmente quando a gente fala em governo digital. Né? A gente ocupa aí as principais posições nos rankings internacionais de governo digital. Um dos mais recentes é o do Banco Mundial, que saiu em novembro do ano passado, que colocou o Brasil em segundo lugar no índice de maturidade em governo digital. Então, pensem aí no nível global, estar em segundo lugar num tema como esse. Né? A gente ficou atrás apenas da Coreia do Sul e na frente de grandes potências, economias mundiais que já vêm investindo nesse tema, até acima da Estônia, que é o principal exemplo quando a gente vai falar de governo digital, né? Acima do Reino Unido, Estados Unidos. Então, a gente ficou super bem colocado nesse tema, nesse ranking. E o principal case que colocou o Brasil ali foi a plataforma GovBR do governo federal. Né? É uma plataforma que tem um acesso gigantesco, então já conta com mais de 140 milhões de usuários. Isso representa aproximadamente 80% da população brasileira acima de 18 anos. Então, é, de fato, um grande case de sucesso quando a gente fala em governo digital. E, na área de previdência, a gente também tem exemplos, né? O INSS digital, né? O meu INSS. O INSS começou esse processo de digitalização já há alguns anos e vem tendo resultados expressivos na eficiência, na transparência. Então, a gente tem um cenário super favorável quando a gente fala de transformação digital na administração do Brasil. Porém, vocês perceberam que os meus exemplos foram só sobre governo federal. Né? A plataforma do governo federal, o INSS, tudo. Só que a gente sabe que o Brasil não pode ser representado só pelo que o governo federal faz. Né? A gente tem os municípios, a gente tem os estados. E nessas realidades, a situação é bem diferente. Então, essa aqui é a cara dos processos quando a gente vai e muda, né, de ambiente. Quando a gente vai para uma prefeitura, quando a gente vai para um município, né, entidades municipais, às vezes até no Estado. Por quê? Né, existe um estudo, que também é feito pelo governo federal, mas para estudar os municípios, né, que chama Mapa do Governo Digital, e lá eles apontaram alguns fatores interessantes sobre a transformação digital no âmbito municipal e estadual, mas principalmente no âmbito municipal. E lá eles dizem, né, nessa pesquisa, que a transformação digital já começou, de fato, né, muitos já estão ali investindo nisso, mas esse processo ainda apresenta muitos problemas. Né, e eu vou citar para vocês 3 aqui para a gente conseguir visualizar onde é que está realmente o gargalo. Né. O principal é a utilização de sistemas obsoletos. Então, isso é uma coisa que acontece na maioria, né, dos órgãos municipais, entidades e na prefeitura, né, que é utilizar aquele sistema antigo que já não atende mais às necessidades ali do trabalho e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Né? E, segundo,
sistemas fragmentados. Então, às vezes, você tem um sistema para cada coisa que você precisa fazer, para cada fluxo que você precisa fazer, e esses sistemas não se comunicam, né, não se integram. E aí, mais uma vez, dificulta o trabalho de quem está ali. E, por fim, a baixa cultura digital entre as pessoas que trabalham, né, entre os servidores e os colaboradores, o que realmente atrasa muito a transformação para um ambiente totalmente digital. Então, o resultado disso são os processos Frankenstein, né? Aqueles processos que não são 100% digitais, nem são 100% físicos. Eles começam no sistema, mas aí tem que imprimir por algum motivo, né? Às vezes para uma assinatura, às vezes para um protocolo físico. E aí depois você tem que digitalizar tudo de novo para mandar para o Tribunal de Contas, para fazer, né, alguma remessa. Mas aí também você não quer destruir o físico, você tem aquele apego, né, ao papel. Então, acaba virando um monstro, né? Acaba virando realmente um Frankenstein. E aí é que a gente pode associar também com o cenário da demanda previdenciária, né? A gente visualiza que hoje já é um grande desafio trabalhar na área, né? A gente tem um cenário aí de aproximadamente 2.144 RPPS no Brasil, somando União, estados, municípios, e aí mais de 10 milhões de segurados ativos e beneficiários, e um montante em dinheiro gigantesco, né? Estima-se que mais de 270 bilhões de reais nisso tudo. Então, já é um cenário super desafiador, mas isso é o cenário atual. A gente tem que olhar também para o que vem pela frente, né? Então, o IPEA já estima que a população brasileira ela vai envelhecer cada vez mais. Então, o cenário é que a gente tenha cada vez menos jovens e cada vez mais idosos, e isso, da perspectiva previdenciária, é extremamente relevante, né? Porque a gente vê que o que tem pela frente não é uma simplificação da demanda, né, do trabalho, mas o contrário, né, um aumento dos desafios, um aumento da demanda, e, para isso, a gente precisa pensar em como a gente vai enfrentar isso, como a gente vai trabalhar a partir de um cenário cada vez mais desafiador. E aí é que entra a transformação digital, né, que entra a digitalização dos processos, principalmente, porque os processos digitais são o coração da transformação digital. Mas, antes de falar mais sobre isso, eu tenho que explicar para vocês o que é um processo digital, né? E um processo digital ele é um processo, só que digital. Então, não tem muito segredo, né? As informações que vocês têm nos processos físicos, elas vão estar nos processos digitais. A diferença é que vocês vão mudar o veículo da informação. Então, antes vocês têm um veículo físico, que é o papel, que é um veículo extremamente problemático quando a gente fala de processo administrativo, porque é um veículo que não tem rastreabilidade, é um veículo que tem alto índice de perda, tem uma opacidade, né, ao contrário da transparência, e você muda isso para um veículo que é extremamente fluido, né, que traz segurança, que traz celeridade e eficiência, que é o meio digital. Então, basicamente isso, né, digitalizar os processos é como se vocês criassem uma rodovia digital, uma pavimentação nova, por onde vão circular as informações, só que vão circular de forma fluida, de forma célere, de forma segura, e isso aumenta significativamente a chance de se chegar ao objetivo, né? Se eu tiro todos os impasses do caminho, eu chego mais rápido no objetivo, e isso se traduz em satisfação entre os interessados. Então, se eu tenho ali colaboradores, servidores que estão manuseando esse tipo de processo, a chance da eficiência desses processos é muito maior, e isso se traduz em diversos benefícios, né? E lá na ponta, a satisfação do cidadão. E isso é endossado, se a gente cotejar, com as principais práticas de gestão hoje, né, especialmente de gestão previdenciária. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do Progestão, que vocês já conhecem. E lá no Progestão, a gente tem alguns requisitos básicos para serem atendidos para ter sucesso na adesão do programa, né, nesse programa de certificação. E vocês podem visualizar aqui como a transformação digital ajuda e muito nesse processo. Então, a gente tem um fluxo, né, que aí começa com a responsabilidade dos gestores, é claro, que a gente não consegue fazer nada, nenhum projeto, se os gestores não estiverem comprometidos. Então, tudo começa daí, né? Responsabilidade dos gestores, criar um sistema de qualidade, documentar todo o processo de certificação, e aí a gente tem aqui o mapeamento dos processos, né, a modelagem, manualização desses processos. E, para fazer isso no físico, é extremamente difícil. Então, pensem na facilidade que é você conseguir fazer esse mapeamento de tudo 100% digital dentro de uma plataforma, né? E aí a gente segue para a capacitação dos servidores e chegamos também no monitoramento, que a transformação digital, os processos digitais também vão viabilizar para vocês, porque para a gente conseguir monitorar alguma coisa, a gente precisa de informação, né? A gente precisa de dados.
E, se a gente tem uma plataforma em que a gente todos os dias está alimentando dados ali, ela vai, no mínimo, gentilmente fornecer para a gente indicadores, né, relatórios. Então, com isso, a gente consegue, de fato, ter monitoramento do que está acontecendo ali dentro, e isso se liga às ações corretivas, né, do mesmo raciocínio. Então, eu não consigo corrigir nada se eu não sei onde é que está o erro. Então, para você mapear o que está errado em processos físicos, né, processos fragmentados, é muito mais difícil. Mas, se você tem uma plataforma que lhe dá relatórios, que lhe dá indicadores, você conseguir fazer ações corretivas e comprovar isso no seu processo de certificação é muito mais fácil. E a gente segue também para a revisão desses processos e desse sistema de qualidade. Então, veja que a transformação digital está ligada a tudo o que hoje a gente tem sobre gestão eficiente, gestão, né, transparente. E como que a Undoc trabalha nesse sentido? Né? Esses fluxos aqui são extremamente reconhecíveis para vocês. Então, no dia a dia, né, dos institutos, no dia a dia previdenciário, a gente tem o fluxo aí de recadastramento anual, a gente tem prova de vida, né? Também tem assinatura digital, se vocês usarem isso, protocolos e tudo mais. E o que a plataforma faz, a Undoc especificamente, é simplificar tudo isso. É trazer tudo para um só lugar, facilitando a interação, né, a comunicação entre o órgão, a entidade e o beneficiário, né, e o segurado. Facilita porque une tudo num lugar só. Então, isso evita os processos ping-pong, que eu tenho certeza que a Cláudia vai poder dar vários exemplos dos processos ping-pong, porque vocês podem não conhecer por esse nome, mas vocês já viram isso, com certeza, que é aquele processo que vai e volta o tempo todo, porque sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando um documento, e aí, às vezes, faz o cidadão de office boy, né, porque ele tem que buscar em um lugar, ele tem que buscar em outro lugar, e isso acaba com o processo digital, porque é possível que vocês coloquem um fluxo. É possível que vocês estabeleçam que um requerimento, por exemplo, um protocolo, ele vai ser iniciado online, né, e lá tem os campos obrigatórios, tanto de dados quanto de documentos. Então, para ser instaurado o processo, vocês podem deixar lá que é preciso que chegue antes todos os documentos tais, tais e tais. E aí, só assim, o processo se inicia. Isso evita atendimentos desnecessários, filas. Né, vocês podem colocar lá documentos obrigatórios e analisar esses anexos antes de instaurar o procedimento, recusar, eventualmente, algum anexo que veio errado. Então, realmente, o atendimento só vai ser feito, de fato, quando necessário. E a gente sempre brinca, né, que, quando a gente fala de gestão pública, tanto da administração pública quanto dos órgãos ou entidades que se relacionem com ela, a regra é uma só, né? Claro, que é a transparência. É a regra principal, tanto para o cidadão, quanto para a segurança de quem trabalha com a administração ou quem trabalha na administração. Porque não basta você trabalhar com responsabilidade, você tem que saber mostrar que você trabalha com responsabilidade, documentar o seu trabalho. Então, a transparência é primordial para todo mundo, né, nesse âmbito. E, se essa é a regra de vocês, essa também é a regra da Undoc. Então, com a plataforma de processos digitais, vocês vão saber todo o conteúdo dos processos. Então, claro que, respeitando as hierarquias de acesso, né, tem gente que não precisa saber determinadas coisas, então isso pode ser definido dentro lá da plataforma. Mas todo mundo sabe qual é o conteúdo, todo mundo sabe quem foi que enviou aquele documento, quem leu, e isso é super importante, porque, às vezes, a gente não vem aquela desculpa, né, não vi, não recebi, e isso acaba com o uso da plataforma. Quem respondeu, né, de fato, quando, né, a data e o horário, e, efetivamente, quem resolveu essa demanda. Então, na plataforma, são 4 funções muito simples, porque existe um grande problema hoje, quando a gente fala de transformação digital, que se chama competência digital. A gente estava até conversando sobre isso agora. Pessoas que não conseguem utilizar, às vezes, um veículo digital. Né? E aí a gente fala muito de transformação digital, porque tem isso e aquilo, e a gente fala pouco sobre desenvolver competências digitais nas pessoas para que elas possam usufruir, né? Possam utilizar. E isso é muito importante, porque a ideia é incluir, não excluir as pessoas. Então, a Undoc pensa nisso e traz uma plataforma extremamente simples de ser utilizada, que não tem dificuldade nenhuma, porque são 4 funções. Né? Ou você vai enviar um documento lá dentro, ou você vai responder um que vai chegar para você, ou você vai encaminhar para o setor responsável, às vezes chegou para você e não é para você, não é para o seu setor, e você encaminha, ou você já resolveu a sua parte, ou, efetivamente, você pode resolver aquilo
e finalizar aquele processo. Então, não tem mais o que você precisa fazer dentro de um processo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, basicamente, qual é a cara da plataforma. E como eu falei para vocês de simplicidade, isso se liga com o que eu mostro aqui agora, porque a ideia é que ela, de fato, se pareça com um e-mail, que é o que todo mundo sabe usar, né? Então, não tem segredo. É para ser intuitivo. Então, a mesa de trabalho fica na sua frente como se fosse um e-mail, todos os seus processos ali, né? Ou você pode optar, visualizar isso no modo calendário, para controle de prazos e tudo, ou no método Kanban, que é uma visualização por etapas. Você vê quais processos estão em qual etapa, e aí você pode visualizar se está travado muito em algum lugar, se está fluindo em outro, e assim realmente ir em cima do problema. A gente falou muito de relatório, então não poderia ser diferente, né? Numa plataforma de processos digitais em que vocês todos os dias estão ali alimentando informações, vocês têm relatórios em tempo real, né? Verificar quem está utilizando, quem não está, quem está resolvendo as demandas, que demandas estão sendo resolvidas mais rápido, quais estão sendo resolvidas mais devagar. E, obviamente, indicadores também. Então, vocês vão conseguir ter esses indicadores de eficiência, engajamento e qualidade dessas demandas. Uma coisa muito importante também, que a gente também já falou sobre os mapeamentos dos processos. Então, esses mapeamentos, esses fluxos, eles podem ser criados dentro da plataforma, né, de forma muito simples, e também a determinação de competências, né? Então, vocês podem criar de forma rápida para facilitar o acesso, um fluxo de processo lá, quem é responsável por cada etapa, e assim facilitar muito o trabalho. A gente brinca também com os Guardiões da Galáxia, né, porque é um filme super famoso, vocês provavelmente conhecem ou já ouviram falar desse filme, e a função dos Guardiões da Galáxia é, literalmente, proteger a galáxia. E a gente brinca que os guardiões dos processos físicos, que muita gente usa, são esses dois rapazes aqui, que são o inventor do Clipse e do grampeador. Eles que garantem a união, né, a organização, aí a segurança desses processos físicos, mas, depois do papo que a gente já teve aqui hoje, eu tenho certeza que a gente já está aqui pensando que não é muito efetivo esse tipo de mecanismo de segurança, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns casos, né, de institutos de previdência que já vivem essa realidade, né, que já decidiram digitalizar os seus processos e quais são os resultados deles com o DOC, né? Resultados muito bons, vocês vão gostar de ver. Então, eu quero começar com Aracaju. Aracaju é muito digital, né? A prefeitura também já é 100% digital, e teve o primeiro Instituto de Previdência de Capital com os processos 100% digitais. O nível de eficiência em Aracaju é enorme. A gente tem também o Rio Preto Prev, aqui de São Paulo, então já teve mais de 160 mil documentos gerados dentro da plataforma, mais de 40 mil assinaturas digitais emitidas também. O IPREV, de Araras, São Paulo, também, em menos de um ano, mais de 2 mil documentos despachados, tudo dentro da plataforma. O Guarujá Previdência, também, mais de 40 mil documentos gerados via um DOC, e em apenas 30 dias conseguiu fazer toda a migração para a plataforma. A gente tem também esse exemplo do CEPREV de Indaiatuba. Então, em 4 meses, mais de 1.000 documentos foram gerados dentro da plataforma. E aqui é interessante a gente ver também a questão financeira, né, a economia financeira. Então, a gente está falando de 4 meses aqui e mais de 13 mil economizados. Mas vocês podem botar essa perspectiva aí para uma economia quando fizer 1 ano, 2 anos. A gente tem casos super expressivos de economia de milhões de reais com a eliminação do papel. Porque quando você decide eliminar o papel, você não elimina só o papel, você elimina a impressora, o cartucho, material de escritório, armazenamento, tudo. Então, você deixa de gastar com uma coisa que você não precisa mais gastar para utilizar o dinheiro, para investir no que realmente faz sentido no trabalho. Né? A gente tem o PrevMoc também, de Montes Claros. Então, foi o primeiro Instituto de Previdência de Minas a se tornar 100% digital. Então, mais de 226 mil documentos gerados via plataforma, mais de 18 mil assinaturas digitais também. E a gente brinca, mais uma vez, que isso evita o processo pombo, né? Que, mais uma vez, um processo que vocês podem não conhecer por esse nome, mas vocês conhecem, porque já podem ter vivido, que é aquele processo que você não sabe quando nem onde, mas, em algum momento, ele vai dar uma cagada, vai dar uma merda em algum lugar. Então, a gente, com a transformação digital, a gente evita esse tipo de problema, a gente vive uma nova realidade, com mais transparência, eficiência e celeridade.
Então, essa é a minha contribuição de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Bom, agora ele vai falar tudo e mais um pouco que ela não falou. Eu pus um monte de perguntas aqui, ela já respondeu tudo. Como que a gente vai fazer? Agora conto com vocês aí, hein? Vamos lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Hélio, como já foi dito aqui, e eu milito há algum tempo, né, na área começou com eletrônica, depois foi informática, né, e agora a gente vive a era que a gente chama digital, que é uma evolução de tudo. E é algo muito comum, como a Delza falou aqui, é a questão da transformação. É algo inerente à atividade humana, ao ser humano, a transformação. No entanto, é onde nos causa mais espanto, mais medo. E nós que trabalhamos na área de tecnologia, a gente enfrenta vamos chamar assim, dessa fobia, desse medo da transformação, do que a transformação pode trazer e fazer as coisas darem errado. No entanto, eu costumo dizer que o ser humano ele não vive sem mudanças, sem transformação. Se a gente não mudasse, a gente não teria saído das árvores. Se a gente não mudasse, Thomas Edison, depois de 1019 vezes, não teria conseguido criar a lâmpada, ele teria desistido. E a lâmpada que Thomas Edison traz para a gente, traz aqui para o nosso plano, ele traz uma transformação. Vocês já pararam para pensar na transformação que Thomas Edison traz com a lâmpada elétrica? Nós, na Idade Média, até a lâmpada elétrica, a vida parava às 18 horas, de certa forma. Parava, porque não havia luz. Como é que se trabalhava? Como é que se estudava? Só a luz de velas? A escuridão trazia trevas para esse momento. E quando Thomas Edison ilumina a humanidade, traz uma transformação que a gente não tem noção hoje. E a tecnologia, ela não para, ela traz essas transformações diuturnamente. Eu fiz parte de alguns projetos, através da Cobra Tecnologia, no Banco do Brasil, por exemplo, o back-office, o GED voltado aos nossos cheques. Então, era uma coisa, isso estou falando de não muito tempo, estou falando de 2005. Vocês lembram que nós pagávamos as contas a prazo, tudo com cheques pré-datados? E isso mostra, reforçando o que a Delza falou, que o Brasil ele tem soluções que a gente não imagina. Naquele momento, nós fomos os primeiros em tecnologia de automação bancária. A tecnologia de automação bancária no Brasil, poucos sabem disso, ela foi exportada para a Europa e para os Estados Unidos. Porque este uso excessivo, entre aspas, do cheque pré-datado, por exemplo, fez com que nós precisássemos ter inúmeras soluções tecnológicas para controlar os cheques, para catalogar os cheques, e nós participamos, por exemplo, desse projeto que digitalizava os cheques que eram capturados pelo ATM, pelos nossos depósitos, dentro do Banco do Brasil, e até às 10 da noite ele era lançado na conta. Tudo isso feito de forma semi-manual, né? As pessoas digitalizavam e isso era jogado na nossa conta. Quando recebemos a visita de um ilustre produtor de software americano para trazer uma solução para o Brasil, ele não conseguia. Porque uma agência bancária, um banco americano, em média, ele tem 20 agências. O Banco do Brasil tinha mais de 4.000 agências. Eles não conseguiam entender essa matemática que acontecia aqui. Quando falávamos do cheque pré-datado, muito menos. Então, acontecem coisas no Brasil muito, muito interessantes que nós nos esquecemos. E também, falando em transformação digital, nós temos uma dificuldade, em especial os órgãos governamentais, de aceitar a desmaterialização dos processos físicos. Nós temos um receio, porque o processo físico eu vejo, né? Eu toco,
Eu sinto alergia do pó que ele acumula, mas ele está lá. Mas todos nós sabemos de inúmeros casos desses processos que se queimaram, por incidentes, acidentes ou por dolo mesmo, né? Nós sabemos disso. E aí a gente tem medo de desmaterializar isso e colocar no mundo digital, aonde a gente consegue controlar melhor, aonde a gente consegue medir melhor, porque a gente conhece o conteúdo muito mais. Quem conhece todo o conteúdo do arquivo, do legado de vocês? Deve existir, né, lá alguém, um Matusalém, que concentrou tudo na cabeça e o dia que ele foi embora, foi-se embora o conhecimento. E nós precisamos aprender a colocar o processo, aliás, ou colocar o nosso trabalho no processo, fixar as nossas atividades no processo e não nas pessoas. E ao contrário do que imaginamos, isso valoriza os colaboradores, porque a gente tem, né, essa mania de achar que se eu segurar como eu faço o meu serviço, eu vou manter a minha posição. E não é bem assim. Nós vivemos um mundo diferente, muito diferente hoje. E ainda falando dessa transformação, nós falamos assim, mas a assinatura digital, alguém vai fraudar. Eu pergunto aqui, alguém vai fazer um saque no banco, assina um borderô para pegar o dinheiro? Quem faz isso hoje? Antigamente era assim, mas muito antigamente. E veja, os bancos tiveram vamos dizer assim, um papel importante nessa questão da virada, da modernização, da mudança. No entanto, eles também chegaram a um patamar que eles não queriam evoluir mais. Vocês têm essa noção? Já é uma evolução, todos nós usamos. Eu não estava lá, hein, gente, quando o Bradesco lançou o cartãozinho, o primeiro cartão. Vocês foram, todo mundo lembra disso, né? Um banco mineiro que acabou virando paulista e que lança o primeiro cartão eletrônico no Brasil. E isso se propagou por todos os outros. Passamos, então, a ter o dinheiro de plástico. Mas os bancos não quiseram dar o pulo seguinte, porque, como dissemos, a tecnologia não para. E se nós não a entendermos, se nós não trazermos ela para junto de nós, ela nos atropela. E olha o que aconteceu com um ramo que é o mais forte do Brasil, né? Que são os banqueiros. Eles tiveram que abaixar a cabeça para as fintechs. Olha a Nubank trazendo, e tantas outras, a C6 e tantas outras, trouxeram um novo modelo, uma transformação naquilo que já era digital, que já tinha um certo processo eletrônico, eles trazem um novo modelo. Os bancos tinham dificuldade em adotar esse próximo nível. No entanto, premido pelo próprio mercado, eles são obrigados a fazer isso. E vejam vocês, com os institutos de previdência, com vocês, não é diferente. Nós vivemos um momento hoje, a minha esposa foi conselheira do regime geral por aproximadamente 15 anos. Então, meu pai foi fiscal previdenciário a vida toda, se aposentou. Então, eu conheço, por osmose, tá, gente, um pouquinho do que é o RPE, os regimes próprios de previdência. E vejam vocês, que vocês vivem um momento hoje muito difícil, sob a minha visão, como a minha visão da área de tecnologia. Por quê? Se vocês não tomarem a decisão de aproveitarem o fluxo de transformação digital, vocês estão concorrendo agora com o meio privado. Os bancos, que têm capital, disposição e tantas outras possibilidades, eles querem essa fatia. Eles querem controlar os fundos de previdência. A única forma, não estou defendendo o meu trabalho, não é isso, mas se alguém tiver outra posição, que diga, mas eu não vejo outra forma de vocês competirem com um mercado tão agressivo que é o mercado financeiro, se vocês não modernizarem-se, se vocês não aplicarem meios, metodologias e tecnologia para que vocês estejam senhores da situação, porque hoje ainda são,
Ninguém detém o conhecimento que os senhores detêm a respeito de regime próprio de previdência. No entanto, a tecnologia faz com que esse mundo aí fora que quer absorver aos senhores, vão tomando ciência e vão tendo meios que, ainda que não sejam com os melhores propósitos, isso às vezes pouco importa, e muito menos com as melhores técnicas, mas com tecnologia, agilidade, rapidez, eles vão chegando onde vocês algumas vezes não conseguem chegar. Então, essa é a proposta. Eu conheci também, através da Cobra, enquanto estava na Cobra Tecnologia, muito da DataPrev. O nosso banco de dados, falando, porque assim, o brasileiro, me desculpa fazer uma brincadeira, a gente tem a síndrome do vira-lata. A gente acha que no Brasil nada é bom. É mentira. É mentira. Nós temos coisas excepcionais aqui no Brasil. A Deusa citou algumas. Mas a gente tem, por exemplo, na DataPrev, há muito tempo, talvez o maior, em algum momento foi, hoje eu não posso afirmar categoricamente, mas o maior banco de dados de pessoas do mundo. Lá, sabe quando adoecemos, quando tiramos férias, onde trabalhamos, qual a nossa expectativa de vida e qual a nossa condição financeira. Só para simplificar, e vocês sabem disso. E é o banco de dados dos mais poderosos do mundo, e estava dentro de uma plataforma Unisys, ou seja, americana, plataforma alta, que a gente costuma dizer em TI, a plataforma dos mainframes, e esse processo precisava, uma decisão estratégica do governo, queria colocar em plataforma baixa, porque entendiam que era estratégico essa informação. Era estratégico. Não podia ficar também sendo jogada daqui para lá. E esse processo de mudança lá continua até hoje, não para essa pesquisa. Então, o que eu quero dizer para vocês, o nosso recado, é que a gente entende a necessidade de se tomar uma decisão. Tem dois caminhos: ou nós paramos, e com certeza alguém vai passar à nossa frente, ou nós seguimos o caminho natural de evolução. É natural, o ser humano evolui. Se a gente para, é momentânea e circunstancialmente. A dor, para não usar um provérbio popular, né, quando a água bate, a gente tem que aprender. Não precisamos esperar a água bater, já sabemos que esse caminho é necessário. Nós estamos vendo o governo digital, que aqui foi citado, a gente está vendo a questão, as mudanças de metodologia, a gente assistiu também, dentro do INSS, o processo de monitoramento dos atendimentos, que era um monitoramento, à época que a gente assistiu, muito interessante. De lá do gabinete do Ministério da Previdência, conseguia-se saber quantos atendimentos estavam ocorrendo na agência, só para a gente entender que a gente já tem meios para controlar e fazer gestão de muito mais números, dados, do que imaginamos. Então, eu espero que a gente possa trilhar esse caminho, e espero mais, eu sou um pouquinho otimista, né? Como brasileiro, e com orgulho de ser brasileiro, eu sou muito otimista, espero que nós possamos trilhar juntos isso, fazer história no regime de previdência. Já existe essa mudança em curso, a gente precisa aproveitar essa questão da qualidade que está sendo colocada, que é um projeto que não é de hoje. Esse projeto, salvo engano, eu posso errar a data, gente, mas vocês vão ter noção que, se eu não me engano, é de 2015, esse projeto, que está em curso, ficou paralisado e agora ele está voltando. Vamos aproveitar isso para fortalecer os regimes de previdência. Vocês já trabalham em rede. Imagina se a gente deixa essa rede de trabalho de vocês totalmente plugada, totalmente antenada e com visão ao futuro. É isso que é possível fazer. É isso que é possível projetar. Porque os regimes próprios de previdência vivem uma situação que precisam, a todo momento, saber o que vai acontecer, não daqui a um mês, daqui a 10 anos, ou estou enganado. Vocês precisam estar projetando o que vai acontecer, sabendo e se planejando estrategicamente. E desculpem, na mão,
Com Abaco, a gente não consegue mais fazer isso. A gente precisa de tecnologia, de metodologia e de tecnologia. É isso que a gente espera oferecer para vocês, tá bom? Bom, eu fiz umas considerações aqui. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Eu sou cheia de dúvidas com isso e interessadíssima em transformar o meu instituto em digital. Primeira coisa, a gente tem lá, né, com relação ao Progestão, né, as manualizações, mapeamentos e tudo. Então, cada instituto fornece... Gente, aqui a gente está falando da ONDOC, tá? Mas isso existem assim, várias outras plataformas e assim, não estamos aqui fazendo... direcionando a pergunta com relação à plataforma efetivamente, mas em termos de tecnologia. Então, estamos aqui com duas pessoas que entendem de tecnologia nesse sentido, tá? Então, assim, então a gente fornece o nosso fluxo, o nosso mapeamento, e a plataforma trava isso com alçadas, com direcionamento de documentos para essas ou aquela diretoria, essa ou aquela decisão. É assim que funciona. Quem quiser responder, acho que Não, é exatamente isso. Primeiro que a gente entende que o Progestão é um momento importante dessa transformação, como a gente disse. E a plataforma consegue capturar esse momento e vocês criarem customizações próprias. Essa questão de alçadas que você disse e tantas outras. E a gente propõe, inclusive, que os institutos façam, um pouco além até, que façam seus mapeamentos de processos e criem rotinas personalizadas para cada instituto, porque, de repente, você tem uma particularidade por causa do relacionamento com a prefeitura, por causa do relacionamento com os sindicatos dos colaboradores, e, a partir daí, você cria rotinas específicas e a plataforma permite. A gente faz esse mapeamento junto com vocês, nada imposto, e isto vai se transformar em melhoria, em ganho de tempo e de qualidade na resolução do serviço. Outra pergunta também que eu tenho é que vários institutos, a gente sabe disso, né? A gente já vem há um tempo tentando se aprimorar, né? Para, pelo menos em termos de protocolo, de andamento de processos, já em algum nível de digitalização e andamento. É possível, com a migração todo esse passivo digital. E a outra pergunta, o que eu faço com aquilo que está lá, que faz não sei quantos anos que está lá parado lá, e eu também tenho interesse que isso digitalize tudo. Quer dizer, a gente consegue, primeiro, trazer um GED que eu tenho para a plataforma integral, ou eu preciso fazer adaptações, digitalizar, enfim, exige a migração, eu vou ter que fazer tudo na mão, eu quero saber isso. Olha, o Lucas, né, que é o CEO da ONDOC, ele costuma dizer que existe solução para tudo, e realmente existe. A migração, ela é sempre possível. A gente tem que avaliar algumas questões técnicas, mas até então tem sido bem resolvido. Ou seja, você já tem um legado lá digital que a gente precisa integrar à base nova que será da ONDOC, tá certo? Então existe essas possibilidades. E a outra é a questão do legado físico. Todos têm um legado físico lá num quartinho roxo que está lá todo o documento digital. Existem algumas formas de se fazer e a gente gosta de discutir isso junto com o Instituto. Uma maneira é digitalizar tudo, que é o mundo perfeito, ideal. Você vai lá, contrata uma empresa de digitalização, a gente estabelece a tabela de temporalidade, a gente estabelece a metodologia arquivística e, a partir daí, ela se integra a ONDOC. A outra forma, Cláudia, que a gente está apostando muito nela, é fazer isso sob demanda. Mas como é isso sob demanda? Porque essa forma de digitalização imediata, ela tem um custo imediato e direto para o Instituto, que, dependendo da quantidade de documentos, a gente está falando de valores significativos, independente do tamanho do Instituto, porque o valor vai ser ligado a isso. O que a gente propõe é uma
é uma digitalização sob demanda, que a gente chama. Então, a gente vai desmaterializar aquele arquivo aos poucos. Vamos fazer como o Jack Stripador, vamos por parte, né? Vamos fazer... porque, na verdade, existe um estudo que aquilo que está arquivado no arquivo chamado arquivo morto, a gente usa, em média, 20% apenas. Ou seja, o que significa isso? Que eu só vou precisar daqueles 100 mil documentos que eu tenho lá, ao longo do ano eu só vou acessar 20 mil deles. Tá? Então, ou seja, eu vou digitalizar 100 mil, mas eu só uso 20. E quando a gente propõe a metodologia sob demanda, é justamente isso, algo mais racional. A gente vai fazendo no dia a dia, uma equipe vai treinar as pessoas do Instituto. Ah, você vai aumentar o nosso serviço. Não, a gente vai facilitar. Ninguém mais vai ficar mexendo o tempo todo com papel e essas coisas. No entanto, a gente vai acompanhar, treinar, criar a metodologia para o Instituto desse arquivismo e, na medida em que você necessita do documento do Joãozinho de Abreu, você pega aquele documento e ele vai ser digitalizado e ele, a partir daí, ele passa a estar desmaterializado. Se dentro da tabela de temporalidade ele já pode ser destruído, você destrói ele. Ah, é 1 por dia, 2, 10, 100, não sei, mas vai acontecendo numa sequência racional que não pesa nem financeiramente, nem em tempos de horas para os colaboradores. Então, a gente está desenvolvendo essa técnica para que isso ocorra de forma mais racional e econômica para o Instituto. A gente não quer só ganhar dinheiro, a gente quer que as coisas funcionem. Outra coisa, eu já vou passar a palavra para vocês, tá, gente? Outra coisa que me preocupa também é com a segurança, né? A segurança dos dados. Eu vou usar essa plataforma, ela vai ter na nuvem, ela vai ser armazenada em vários lugares. Eu quero saber isso. E eu estou sem internet, o sistema trava. Como que funciona? Veja, a Undoc, vamos usar a Undoc como exemplo, ela usa hoje a nuvem da Amazon, que é reconhecidamente a mais segura do mundo. Nesse quesito, uma das mais seguras, vamos dizer assim, né, porque isso oscila bastante. E ela tem replicações em várias áreas globais, não só no Brasil, como fora. E com relação à segurança, o pessoal faz muito essa pergunta, eu até esqueci de citar quando eu estava falando. A gente tem essa preocupação com o banco? O meu banco, né, cada um aí deve ter uma poupança, uma aplicação aí de milhões de reais. E está lá no banco, está numa nuvem do banco hoje. É segura? É segura. Aí o pessoal fala, mas a questão de senha. Volto a dizer, vocês passam a senha, se eu pedir a senha do cartão de crédito de vocês vão passar? Agora, no entanto, a senha que eu uso no computador, por uma questão talvez histórica, de hábito, a gente passa, para que alguém faça um trabalho para a gente. Então, a falta de segurança, ela não é do sistema. É do hábito do usuário. E a LGPD, ela traz isso no bojo e a gente precisa criar certas metodologias mínimas. Os institutos são pequenos, é verdade, é difícil fazer isso, a gente entende, mas é possível criar um regramento, uma normativa. A gente não tem normativa de quando vai se aposentar, de quais documentos precisam, a gente tem que ter uma normativa de uso da TI dentro do instituto. Eu não vou poder levar micro da minha casa e instalar na rede do instituto, eu não vou poder entrar com pendrive, coisas do tipo. Isso a gente também pode apoiar a vocês. Então, eu entendo que a segurança, ela está muito mais ligada a como eu lido com a coisa do que com a coisa, seja a nuvem ou seja processo físico. Tá? Não sei se isso esclarece, Cláudia. É justamente isso. Amanhã a gente vai ter uma palestra sobre crimes cibernéticos, é justamente isso, né? É o hacker e 99% é o usuário que lá clicou no link que não poderia, tal. E a segurança nesse sentido que eu digo, deu um alerta, eu tenho como rapidamente
bloquear isso, o sistema? Na verdade, no sistema, a segurança da Amazon é muito completa. E, claro, se você tiver sem internet no instituto, você não vai acessar, mas se o teu celular tiver um 4G, você vai conseguir acessar e atender alguém que estiver na sua frente e resolver. Né? Também hoje tem internet, a gente não faz E uma facilidade, viu, gente? Agora eu Não vou tem apimentar uma coisa aqui. Uma facilidade. A Undoc, eu vou citar, eu não sei se tem alguém de Rio Preto Prev aqui, que trabalha com a Adriane e com o Fabiano, mas a Rio Preto Prev, ela criou um modelo muito interessante hoje. Eles fazem na pandemia precisaram trabalhar home office, né, como vocês sabem, e aí com a Undoc não voltaram mais totalmente ao trabalho presencial. O que acontece? Há um revezamento, alguns trabalham home office, outros trabalham presencial, e isso há um rodízio. Com isso, eles conseguiram diminuir a quantidade de equipamentos, ter equipamentos melhores e diminuir a quantidade, porque há um compartilhamento de equipamento. De equipamento, gente, não de senha. De equipamento. Então, as pessoas conseguem fazer isso. Papel e impressora, salvo engano, acho que faz 2 anos que eles não compram papel e nem toner para as impressoras. E aí pode surgir uma outra questão, mas, poxa, o cara vai trabalhar de casa, como é que eu vou controlar isso? A produtividade, como a Cláudia falou, mas o sistema também vai mostrar, vai ajudar a controlar, balizar essa questão da produtividade, vai mostrar quantas vezes você se logou no sistema, o que você estando logado, o que você produziu, quantos documentos você deu andamento, quantos documentos você preencheu, resolveu. Então, tudo isso fica bem rastreável para o gestor estar sabendo que o colaborador dele, mesmo em casa, está produzindo, às vezes, mais do que no escritório. Gente, quem tem pergunta? Ali. Vocês... Tem? Quer o meu? Aqui, ó. Eu queria saber a respeito do documento, né? Até aproveitar o nome para fazer um trocadilho. A gente não corre o risco de ter 2 DOC, né? Porque temos a prefeitura que muitas vezes já tem um DOC, e aí o RPPS, de repente, vai ter um DOC. Essa estrutura de um DOC, do RPPS, é montada dentro de um DOC do município? Ou você vai ter um DOC no município ou um DOC no RPPS? Como que vai ser a troca dessa documentação? Então, se os dois tiverem um DOC, vai ser o mais simples possível, né? Porque se a prefeitura utiliza um DOC, a Undoc já viabiliza que agentes, pessoas externas, possam interagir. Ela habilita a estrutura do RPPS dentro de um DOC. Não, aqui inicialmente o primeiro exemplo, né? Só a prefeitura, se ela tiver só um DOC, ela já viabiliza que pessoas externas interajam com o sistema, mas se o Instituto de Previdência... meu sapato. Se o Instituto de Previdência tiver um DOC também, ele vai ter a plataforma do Instituto separada. Outros documentos. Mas aí depende do processo, né? Se esse processo interagir, ele pode ser remetido também. Porque quando o servidor entra no município, né, na verdade, ele fez o concurso público e automaticamente ele passou pelo regime estatutário. O final dele vai ser a aposentadoria dele lá no RPPS daqui 35 anos, correto? Sim. Então, quando ele apresentou toda essa documentação no município, quando ele vai para se aposentar, ele tem que apresentar toda essa documentação no RPPS, ou esse documento lá do Undoc vai ser aproveitado? Não, já vem da prefeitura. Consegue se aproveitar? Tudo digital. Sim, com certeza. No meu município eles instalaram agora, então eu estou até olhando bem, assim, eu fui ver como funciona, né? O que me disseram lá na prefeitura é que o próprio munícipe tem a sua senha, né, para você entrar no sistema e verificar o que você pede lá alguma coisa do IPTU, por exemplo. Aí você
através do seu protocolo, você entra no sistema e você consegue ver aonde está, se foi deferido, se não foi o parcelamento, enfim. Então, eu acredito que a gente, como servidor, como RPPS, a gente vai ser mais um munícipe dentro, né? Troca de informações entre órgãos. Mas eu acredito que não comuniquem assim em termos de servidor e inativo, por exemplo, né? Ele continua, veja, o usuário, ele em alguns momentos ele é cidadão, em alguns momentos ele é servidor, em alguns momentos ele é o aposentado, mas ele é um CPF só. Então há uma conexão desses documentos. É claro que quando vai para o RPPS, migram-se os documentos que estavam na base da prefeitura e vai para o RPPS, mas de forma automática. E cria a base agora daquele cidadão aposentado, que ele vai ter essas 3 facetas e vai poder consultar a qualquer momento. Mas é como se imaginemos assim, são prédios virtuais diferentes. Então, eu tenho o prédio da prefeitura que atende o cidadão, e eu tenho a área interna onde os colaboradores trabalham. E eu tenho o Instituto de Previdência físico e vou ter o virtual. Então, é como se existissem essas entidades virtuais. Mas tudo, eu não chamaria de duplicação, na verdade, né? Mas eles vão estar com acesso registrado. E tem um detalhe, tá? Na plataforma nada se apaga. Você errou. Você vai, vamos dizer, cancelar um processo, ele vai ficar registrado que você cancelou. O que eu estou querendo dizer com isso? Que toda a jornada de um processo, desde o seu nascedouro, você vai ter uma rastreabilidade, vai ter uma transparência de tudo isso. Isso é muito tranquilo de se observar na plataforma. Acontece, sabe o que acontece. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde, gente. Eu gostaria de saber se a plataforma conversa com a UDESP. Se eu consigo extrair os documentos e já mandar para a UDESP dentro da plataforma. Com a UDESP, não, dessa forma. Porque a UDESP é a parte contábil, né, que vai. Ela não faz isso, porque ela não tem essa visão contábil. No entanto, se surgir uma demanda para que isso ocorra, a gente vai fazer um estudo de caso para que isso aconteça. Não existe inviabilidade técnica. Ainda não se viu uma necessidade para isso. Se a gente notar essa necessidade, a gente vai estudar uma forma, falar com o Tribunal de Contas correspondente para que isso aconteça. E é bom lembrar aqui, por exemplo, a Undoc, hoje, ela é uma empresa filha da Softplan. A Softplan é a plataforma. O ESAG é a plataforma dos tribunais todos. Então, a Undoc tem uma facilidade muito grande de criar esses plugins, de criar esses web services, essa comunicação, se isso tiver necessidade. Em relação supondo que a gente contrate a Undoc, onde ficam alojados? Ficam na nuvem da Amazon, isso. Terminou meu contrato, eu vou ter acesso a esses dados ou não? Você faz o backup disso quando você quiser, independente de terminar o teu contrato. Você pode estabelecer uma rotina de fazer esse backup local uma vez por mês, uma vez por dia. Os dados são seus, propriedade da prefeitura, do instituto que contratou a Undoc. Os dados são de vocês. Obrigada, gente. Ninguém mais? Tá vendo? Resolveram todos os nossos problemas. Eu imagino assim, que esse sistema digital é como minha pastinha lá no computador. Fica tudo lá, né? Aí eu preciso de uma certidão, eu vou lá, tiro e mando. Então, eu acho que o encaminhamento de dados de órgão para órgão seria nesse sentido, né? Então, eu solicito, até está sendo feita uma campanha, né? Solicito o link, a prefeitura disponibiliza o link para você fazer o protocolo via web. Aí eu mando um ofício solicitando os documentos no sistema já da plataforma. É assim que funciona, né? Então, eu solicito que o município, né, o
DGP me encaminha a pasta de documentos daquele servidor, porque eu vou aposentá-lo. Então, eu mando no link deles o meu protocolo de ofício solicitando. E ele me encaminha a resposta naquela mesma plataforma de ofício e eu transfiro aquilo para o meu sistema. É isso mesmo? Eu estou sendo bem assim, didática, porque eu preciso entender isso como funciona. Basicamente é isso. Mesmo. E lá ele mantém o histórico até onde ele foi e o Instituto passa a fazer a gestão daquela nova fase de vida do servidor, dali para frente, acrescendo os documentos e intervenções que forem acontecendo ao longo do tempo. É bem isso mesmo. A gente também tinha uma discussão também. Olha lá. Pode falar. Então, eu sou do CEPREV de Indaiatuba. A gente já tem um DOC. Eu sou do setor de contabilidade. E eu quero saber como que funciona o sistema de contabilidade num DOC, porque eles estão querendo já implantar para a gente não estar mais imprimindo empenho, ordem de empenho e essas coisas assim. Como que seria? A gente teria um treinamento, ter uma plataforma diferenciada ou é igual os documentos mesmo? Desculpa, de qual instituto mesmo? CEPREV. Indaiatuba, né? CEPREV em Indaiatuba. Tá. Veja, há que ter o que a gente chama de integração. Que nível de integração, aí a gente vai precisar discutir com vocês. Tá? Porque pode acontecer uma integração que a gente chama de a mais simples, a mais básica. Você vai gerar a nota de empenho em formato PDF, ao invés de imprimir. E a plataforma, você vai puxar isso para a plataforma. Essa é a mais simples. É a melhor? Não sei, a gente precisa avaliar. Pode ocorrer uma integração. Vamos imaginar que o seu sistema seja um dos sistemas que a UNDOC já homologou. Isso vai acontecer de forma transparente, você nem vai saber. Quando você gerar um empenho, ele já vai para a plataforma. Não precisa nem gerar o PDF. Cliquei no botãozinho, gerei empenho, ele já caminha para o fluxo de compras ou de contratação para dentro da plataforma do UNDOC. Então, isso a gente precisa discutir. Ou o jeito, e existe uma terceira via, que é você imprimir o empenho e digitalizar. O que eu entendo que é o pior deles, é o pior caminho. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente precisa analisar o que está acontecendo lá para fazer isso. Tá? Já tem algum instituto que já está fazendo essa plataforma da contabilidade para o UNDOC? Olha, de cabeça eu não vou lembrar de nenhum instituto. Eu vou lembrar da Prefeitura de Presidente Prudente que o processo de compras, por exemplo, o que você falou de nota de empenho, tudo caminha 100% digital. E lá o sistema é próprio, né? A Prefeitura de Presidente Prudente desenvolveu, os sistemas são desenvolvidos por eles. Então, a gente conseguiu integrar com a UNDOC e integrar com a plataforma que é a Licitar Digital. Então, você caminha desde a requisição da área, ela gera a requisição, aperta um botão, vai para a UNDOC, tramita por todas as áreas, com os níveis de autorização, de assinatura, de compliance, né, que precisa, e aí acontece o pregão, ou qual que seja a modalidade, o vencedor é homologado, tudo isso no ambiente virtual, gente, tudo em nuvem. Vai para o fornecedor assinar, gera o contrato, não se imprime contrato, sim. O contrato não é redigitado, o contrato já existe um padrão e ele pega as informações automaticamente dentro, gera o contrato, vai para o fornecedor, que pode ser uma padaria ou pode ser uma multinacional, assina-se digitalmente pela UNDOC, pela plataforma, e faz o caminho reverso até o setor de compras para começar a ter validade aquele contrato. Sim, o setor de compras lá já está funcionando dessa forma. O problema está no setor de contabilidade, porque a gente recebe esse processo, ele solicita a reserva de dotação, solicita o empenho, tudo beleza. Só que agora tem a ordem de pagamento, onde que eu vou receber o documento fiscal para me fazer a ordem de pagamento, mandar para a assinatura, mandar para o financeiro pagar. Lá, esse processo que eles então, estão lá querendo... em Prudente, tudo isso está acontecendo num DOC e na plataforma de compras. Tudo passa de forma eletrônica, inclusive essa fase que você disse do pagamento. Então, é possível. A gente precisa interagir com o sistema corporativo que existe lá.
Existem integrações que são mais simples. Agora, na pior das hipóteses, a gente faria essa integração com arquivo PDF. Tá? Uhum. Aí teria que, no caso, o gestor do contrato lá com o DOC da CEPREV entrar em contato com vocês para estar analisando a forma como que a gente vai trabalhar. Isso. Porque a gente já trabalha com o sistema da SECAM, que SECAM, tá. isso, que agora é o CIAFIC, que já é integrado também com a prefeitura. Sim. Então a gente já tem toda essa integração. Seria só pegar o documento que a gente faz na SECAM, mandar pelo um DOC para assinatura e mandar para os setores. Isso. Essa parte. A visão que eu tenho, assim, sem analisar tecnicamente lá, é que é esse o caminho, e é possível, mas a gente precisa analisar isso. Porque se já tá sendo gerado os arquivos padrão Aldesp, padrão CIAFIC, eu entendo que o XML está num padrão que a gente conseguiria integrar. Mas a gente precisa fazer um estudo de caso lá para validar isso, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Outra pergunta que eu tenho, Deus, é com relação às assinaturas, né? Então, eu consigo ter assinatura eletrônica, né? O servidor encaminha, tem assinatura eletrônica lá, né? E certifica, né? Com fé pública. E a assinatura digital também, é tudo feito, existe a possibilidade, não tem que ter um token meu, que eu faça uma outra certificadora, não. A Undoc tem todo esse processo dentro do sistema. Sim. Existe uma resistência muito grande em relação às assinaturas digitais, né? Até foi mencionado aqui pelo Hélio, se alguém falsificar minha assinatura e tal, é muito mais fácil falsificar a assinatura à mão do que a digital, né? Eu sou advogada também, eu trabalhava no escritório que meu chefe adorava me pedir para assinar os cheques dele. Eu falei, olha, eu vou até que eu sou boa nisso, mas ainda bem que eu sou uma pessoa do bem, viu? Mas é muito fácil, muito mais fácil, né? Fazer uma assinatura à mão do que a digital. A digital tem todas as questões de criptografia e tudo. E o Brasil tem uma vasta legislação que regulamenta a questão da assinatura digital. E eu sempre falo de legislação justamente por causa dessa bagagem jurídica. Eu tento não falar, mas não consigo. E a plataforma, como qualquer plataforma que vai ser utilizada pelo setor público, precisa atender o princípio da legalidade, obviamente. Então, toda a plataforma ela é parametrizada com a legislação brasileira e, inclusive, em relação à assinatura digital. Então, você pode assinar os seus documentos com a própria assinatura digital da Undoc, né, dentro da plataforma, e isso é viabilizado também para o cidadão, para o munícipe, para qualquer pessoa que esteja externo à estrutura, né, ela vai receber um token para que ela possa assinar digitalmente também, e aí não tem nenhuma necessidade de impressão, de envio de contrato pelo correio, nada disso. Tudo é feito dentro da plataforma. Não precisa contratar uma assinatura, um token, né, CertSign, alguma coisa do tipo, não. Tudo é feito dentro da Undoc. Então, tá bom. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que está tranquilo. Terminamos aí. Mais alguma consideração? Fique à vontade. Não, só queria agradecer, né, a oportunidade da gente debater esse tema tão importante hoje, assim, com tantas pessoas. A transformação digital, como também foi falado aqui, é um caminho que a gente não tem como retroceder. E, na verdade, a gente está vindo, o Hélio brincou da água chegando, né, batendo, e a gente sente muito isso, né, com a lei de licitações, por exemplo, né, que eu citei, a gente viu a onda chegando aqui, conseguiu uma prorrogaçãozinha que talvez nem faça tanta diferença, porque a gente não vai deixar de correr para se adequar. E tem muito essa questão digital também. Então, a gente precisa, o quanto antes, discutir sobre esses assuntos para que a gente possa realmente começar a trabalhar dessa forma e não ter prejuízo, né? Não ficar para trás. Então, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui conversar com vocês sobre isso e a gente está à disposição também para ajudar nesse processo. Eu gostaria de aproveitar esse finalzinho e fazer só um comentário. Aproveitando a lembrança da nova lei de licitações, nós fizemos um acordo que o instituto que fechar com a gente, até 30 dias após o evento, vai ganhar um curso para 4 pessoas da nova lei de licitações. Um curso online de 8 horas, tá bom? E a gente eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu perturbei muito o Daniel, coitado, mas foi muito interessante e estou gostando muito de estar nesse meio que um pouco, como eu disse a vocês, me é muito familiar. Muito obrigado. Bom, gente, em nome da PEPREM, eu agradeço a Deus, ao Hélio.
realmente foi, eu acredito, uma tarde bem produtiva para todos nós. E é uma coisa que eu sempre digo, né? A gente vai passando o tempo e a gente tem que viver, né? E não resistir, eu acho que é o melhor caminho, né? Vamos tentar seguir o fluxo da melhor forma e conseguir trabalhar da melhor forma daqui para frente. Muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada a todos vocês. Não esqueçam que nós temos coquetel agora e vamos ganhar um mimo aí.